Gente, bom dia a todos. Bem-vindos à apresentação do tema Energia Fotovoltaica, Prós e Contras. Projeto Vento Solar dá boas-vindas a todos. E hoje nós teremos o nosso Roda Viva. Nós teremos essa coisa é boa, essa coisa é ruim. Para iniciar esse Rosa Viva, vamos pegar aqui, eu vi todo o meu estresse aqui, pronto. Oi, vamos começar com a temática meio ambiente. Na temática meio ambiente do fotovoltaico, nós vamos começar. Vocês querem começar com pró ou com contra, gente? Não, a gente atende a população. Se a população quiser começar com contra, vamos lá socar nos contra e tamo lá. Uhul! Aí dá boa pra Eu prefiro a ruim primeiro. Prefere a ruim primeiro. Temos o primeiro candidato para a ruim. Quem dá mais, Vamos quem dá lá, mais, quem quem dá dá mais, quem dá mais, mais? quem dá mais? O único desejo que veio ruim. Então vamos dar ruim. Começando da parte de meio ambiente, Vamos contras dar da ruim, fotovoltaica. Sim, porque tudo na vida, Como né, é que se gente? descarta isso? Então, vamos lá. Isso é um Primeiro a ruim. problema, isso é um problema. Sim, mas antes de você descartar, a própria fabricação dele, porque você está derretendo o quartzo, não é? Sim, sim. Então assim, você já pegou um quartzo na mão? Já, Já jogou ele na parede? já. O negócio é duro, né? Destrói fácil não. Isso, você tem que derreter, você tem que transformar ele em líquido, tudo bem? É. Então, assim, a quantidade de calor que você vai gastar para transformar esse líquido, purificar e ainda processar e fazer ele virar essas lâminas bonitinhas, Você não tinha nem pensado nisso, vai. Por isso que eu tô falando, antes de você jogar ele no lixo, vamos fabricar, né? Se a gente tá olhando só o waffle, né? Quer dizer, em cima dele tem o quê? Vidro, né? Que também é areia líquida, né? Vidro Então você também temperado. gasta energia. Isso. E aí em volta tem o quê? Alumínio, que também é um produto energointensivo. No começo da fotovoltaica tinha muitos artigos que questionavam se a energia do painel fotovoltaico era renovável. Porque dependendo do processo de fabricação, você gastava mais energia para produzir o painel do que o painel iria produzir de energia ao longo da vida útil dele. Qual é a vida útil do painel mesmo? 20 anos. 2. Você, de fato, né, tá falando de um mineral, que é o silício, que vem da indústria do quartzo, então é sempre uma ação de grande impacto no meio ambiente, né? A questão da extração do quartzo. Se ele não for feito de forma idônea, pode dar impactos realmente difíceis depois de você reverter, tá? Mas mineração é sempre uma ação bem problemática no meio ambiente. Outro impacto no meio ambiente é o fato de que nem todo mundo acha bonito, né? Fotovoltaico. Então, de fato, em vez de você ter aquelas telhas coloniais, bonitinhas, de barro, que é extremamente típica de algumas cidades no Brasil, passa a ter essas coisas azul e no telhado das casas. Porque, de fato, há um impacto na visual, né? E durante 20 anos você vai ficar com aquela coisa ali. Eu só queria dar um adendo, que no caso a gente usinas, elas podem ser instaladas em fábricas, em locais industriais, em regiões industriais, talvez não interfira tanto na paisagem. Agora, quando você tem um descampado para geração centralizada, você altera a paisagem. Muitas das vezes esses campos são perto de estradas, rodovias, e não é só isso, a questão de degradação do solo. Então é ruim para a agricultura também, porque os módulos acabam causando um sombreamento. Não, calma não, eles causam, né? Eles causam um sombreamento no chão. Não, ele não vai crescer nada, porque vai estar na sombra, né? Exatamente. Então é um contra. É um Ô, entrave. Lorena, no caso você está falando dela ficar no chão, né? Em vez de no telhado. Sim, a Sim. estrutura é no solo, que a gente chama de estrutura solo, sim. Entendeu? São as estruturas Entendi. que não estão no telhado. E ela tem alguma estrutura dessa que ela tem alguma movimentação mecânica que ela acompanha o local Hoje do solo? existe, mas não é prática. As pessoas não usam. A gente está falando nesse tipo de tamanho ó, aqui, isso aqui tá legal. Esse tamanho de instalação. São instalações enormes, extensas, muito extensas. 200, 300 campos de futebol, tipo Maracanã, muito mais até. É muito grande. Então, até existe esse sensor. Só que essa tecnologia, ou Sunflower Tracking ou Solar Tracking, que vai acompanhando o movimento do Sol. Os módulos vão acompanhando o movimento do Sol. Só que um mecanismo... Uma relação custo-benefício duvidosa. E dá muito defeito. Próximo impacto contra meio ambiente. Onde você planta fotovoltaico, você não planta mais nada. Mais nada. Não dá nem para pasto, né? Nem isso dá.
consome área, né? Você é obrigado a comprar a terra e aí plantar os painéis. Aqui no Brasil você já tem algumas usinas de grande porte, Nordeste, acredito que a primeira e as maiores estão no Piauí. Existe alguma controvérsia se você fazer uso e ocupação do solo em regiões onde a área é barata e a população de lá, na verdade, fica sem poder usar aquela área, né? Porque não pode ser mais pastoreio porque não tem o que o gado comer, porque não cresce mais nada, né? Então, assim, tem emprego, porque afinal, quer queira, quer não, você tem que lavar tudo isso aí. Pensa que é um bando de janela para limpar. Água, sabão e esfregão. E acaba consumindo, por exemplo, água em regiões do semiárido. Isso pode ser uma fonte de conflito com a população local, tá? E, como você bem colocou no começo, a gente deixou no final, porque afinal, no final da vida útil, gera um descarte, né? Perfeito. E agora vamos para os prós. E aí, vocês acham que a fotovoltaica tem alguma qualidade pró-meio ambiente? Vamos ver se alguém consegue acertar uma delas. Pô, antes de você falar, eu achava um monte, né? Mas agora eu já tô começando a repensar tudo o que eu achava sobre ela. Estou me sentindo agora, tipo, o pior do mundo. Assim. Não, você pediu para começar pelos contras. Porque eu precisava. Mas meu Deus do céu. Sempre quando a gente começa só pelos contras, a gente acaba tendo uma ideia de que, nossa, é verdade, é verdade, é verdade. E a questão sempre é assim, porque tudo na vida tem prós e contras, a gente tem que balancear nossas opções. Então, Mas eu não vi os contra como uma coisa que não dá para resolver. Tudo, o avanço de uma tecnologia e de uma mudança de material, esses contras viram prós. Exato. Só que aí você tem que trabalhar com horizontes, né? No momento... Não existe nenhum estudo da utilização do grafeno para fazer esse material da fotovoltaica. Isso. No momento, a nossa tecnologia de fotovoltaica é sílica. É ela que já chegou na maturidade de mercado, né? Por exemplo, hoje a gente fala que o futuro da indústria automobilística é o carro elétrico. Ele não vai usar combustível fóssil. Mas você vai em qualquer concessionária e acha um carro elétrico? Não chegou naquele grau de maturidade, né? Então, hoje a tecnologia, e digo hoje e num horizonte próximo, que vai ser considerada para nível de mercado, no volume que a gente precisa instalar painel fotovoltaico, ainda é sílica. Para maturidade de mercado e escala de produção, durante algum tempo, e eu diria que provavelmente durante a minha vida, vai ser ainda a sílica. O que a gente conseguiu fazer foi reduzir muito o impacto e a eficiência do uso do material sílica. Então, os wafers hoje em dia são fio de cabelo, é bem fininho. Então, o gasto de material é bem pouco. Então, assim, o impacto no meio ambiente vai diminuindo pelo que você falou, aumento da eficiência do uso do material e você tendo produtos que, por exemplo, são mais fáceis de você chegar lá no final da vida útil e reciclar eles. Isso a gente está fazendo. E isso realmente diminui o impacto. Mas a tecnologia como um todo não tem num horizonte próximo como evitar o uso do quartzo. Peraí, 2 dúvidas. O que é sílico e esse quartzo é o quê? Quartzo é aquela pedrinha branca que a gente tem em beira de estrada. Que a sílica é um mineral que foi desenvolvida para fazer chip de computador. Beleza. E nesse Por isso o Vale do Silício, né? Por isso o Vale do Silício, exatamente. O chip do computador, na verdade, é uma pastilhazinha de sílica, bem fininha. Igualzinha um painel fotovoltaico. E hoje em dia, a indústria de sílica no mercado internacional, sílica semicondutora, né? Ela está estabelecida no mundo para produção de painel fotovoltaico. E não mais totalmente voltada para a parte de computação. O mundo, às vezes, vai por caminhos muito estranhos. A primeiro pró é que, de fato, é uma energia renovável, né? Enquanto tiver sol, ela vai funcionar. Enquanto o sol não colapsar, estamos em business, né? O segundo é que, exatamente, enquanto tiver sol e ele não colapsar, estamos em business, né? É um recurso natural, é abundante e tem baixo custo. E aqui é uma ressalva, né? Porque depois lá no contra a gente fala, sim, tem baixo custo. Em última análise, a energia solar ela é uma energia que consome área. E isso é um dos grandes limitantes dela. Você realmente precisa de área para poder instalar as coisas. Não gera ruído. Gente, vocês já viram um painel fotovoltaico produzir eletricidade? Nada se mexe, nem vibra, nem bzz, nada, é lindo. Você pode nem dormir. Apita. Nada. Nem apita nada. Entendeu? O passarinho faz ninho nele, não morre de radiação, não tem nada.
Nada, nada, nada. Muda um pouco de figura quando a gente começa a chegar perto do inversor, né? Mas o painel em si, ele realmente é uma energia que ela é produzida num regime muito, muito tranquilo. E quem já chegou perto de qualquer motor que gera energia, sabe que ou cheira mal, ou faz barulho, ou vibra, ou seja, sempre é desconfortável. E fotovoltaico não, você pode colocar em cima da tua cabeça que tá de boa. Ele não incomoda. Isso é uma grande vantagem, especialmente quando você coloca em área residencial. Você imagina encher a cidade toda de energia eólica e cada vez que a pá passa por cima de você, você ouve zoom, zoom, zoom. Pô, nossa senhora. Fica complicado, né? E de fato, na geração, não polui. É um pró bacana, não é? Alguém lembra de mais algum pró ou não? É bonito? Depende. Nada de defeito. É lindo. É lindo. Então, são bons argumentos pró. Que na área de geração de energia, o fotovoltaica é muito bom. E por isso que a parte pró dele é tão ressaltada. Porque para uma geração, para uma fonte geradora de energia, o pró dele é extremamente pró. Especialmente na área de geração de energia. Por isso que ele é bom. Por isso que ele funciona. Por isso que ele tem essa grande penetração no mercado. Ok? Conseguimos elucidar algumas das questões? Eu tenho uma dúvida, pessoal. Manda. A Carol falando. Então, quando o Marcos falou, por exemplo, em áreas rurais, que tem que ter manutenção, a limpeza das placas, como que isso é feito no caso de uma área residencial, no telhado de uma pessoa? Quem faz essa manutenção? É você, Lorena, que faz. Então, assim, existe algum acordo com a empresa para fazer essa manutenção, de quanto em quanto tempo ela é feita, o próprio usuário pode fazer, como que funciona? Eu faço o acompanhamento dessa pós-instalação, né? Então, a gente avalia, na verdade, aonde essa instalação foi realizada, por exemplo. Então, quando você tem uma casa residencial perto de uma estrada de chão, é totalmente diferente de uma casa residencial onde você tem asfalto. O bom dos módulos é que eles não ficam na horizontal, né? A gente sabe que tem uma angulação. Então, toda vez que chove, esses módulos, esse resíduo mais grosso, ele já vai sendo limpado pela água da chuva. Então, a gente indica para o cliente, a cada 6 meses, fazer uma limpeza dos módulos. Ela não pode ser realizada pelo cliente, por 2 motivos. Primeiro, está gerando corrente, tem corrente. Circuito vivo, E mexe com exatamente. água, é tão divertido. Segundo ponto, a altura. Então, se tiver em cima do telhado, existe esse problema do cliente cair, porque você, querendo ou não, vai trabalhar com sabão, vai trabalhar com água, que em cima do telhado é extremamente escorregadio, porque tem limo, tem poeira, e aí você precisa estar com todos os equipamentos de proteção individuais necessários. Agora, essa questão de fazer a limpeza, ou é um contrato que o cliente tem com a empresa, tá? Ou o cliente mesmo solicita esse tipo de serviço. Então, ele não é obrigado a fazer. A maioria dos inversores, eles têm um acompanhamento remoto. Então, as empresas conseguem ver a geração online dos clientes. Então, você vê que está um dia super ensolarado e a sua geração está baixa, sem sombreamento, sem nuvem, sem nada, aí você começa a observar o que aconteceu. E aí você tem que fazer uma visita técnica para ver se foi alguma questão de cabeamento, se é uma sombra de uma árvore, se é uma sujeira de um pombo, de um pássaro, entendeu? Fala. Mas então existe um custo adicional para essa manutenção e o cliente ele é instruído a fazer esse acompanhamento, ou tem também uma manutenção preventiva de tanto em tanto tempo? Então, no geral, o cliente que entra em contato com a empresa, ou a empresa vendo fazendo o acompanhamento, que entra em contato com o cliente, e aí isso gera um custo adicional da visita técnica, é isso? Eu acho que depende de empresa para empresa, né, Lori? Porque Exatamente, isso que eu ia falar.
Mas aí, tipo assim, não é o cliente que entra em contato com a empresa solicitando, né? É a empresa que marca de acordo com as necessidades que a Lore falou. Que a gente avalia e aí vê que já está na hora de fazer a limpeza. Mais ou menos é estimado quando que vai ser essa limpeza, assim, de 6 em 6 meses e tal, mas aí depende também de como está o funcionamento. Só ia complementar aí uma coisa que é importante, assim. Às vezes é importante falar o óbvio, né? Que é o seguinte, por favor, não tentem fazer isso por si mesmos. Subir no telhado e limpar o seu painel solar e tal. Quem estava com a gente na aula passada, a gente bateu muito na tecla sobre isso, a questão de segurança, né? Risco de choque elétrico, risco de queda em altura. Inclusive, para quem trabalha nesse setor, passa pelos cursos. Então, não é uma coisa assim, tipo, vou lá limpar o meu painel solar hoje.